Relato 1. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade nos Oasis. Sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos. Por isso, geralmente eu fiquei entediada depois que meu companheiro de quarto, que decididamente não era uma pessoa da noite, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas e passar o tempo pensando. Eu passei 4 anos assim, andando sozinho à noite, e nunca tive motivos para ficar com medo. Eu sempre zoava com meu companheiro de quarto, que até os mesmos traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 horas da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia perto do meu apartamento. Foi uma noite tranquila, até mesmo para uma noite no meio da semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como era na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu virei em uma pequena rua a fim de voltar ao meu apartamento, quando o notei pela primeira vez. No final da rua, do meu lado, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada pedaço com um passo estranho. Eu acho que poderia dizer que ele andava dançando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais próximo possível da rua para deixar a maioria da calçada para ele. Quanto mais perto ele estava, mais eu percebia o quão gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto, até que eu pudesse ver seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos. A cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita como um desenho doloroso e largo. Entre o sorriso e os olhos, resolvi atravessar a rua, antes que ele dançasse mais perto. Eu parei de olhar para ele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás, e então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me olhando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande nos seus lábios. Eu estava completamente nervoso por isso. Eu voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Comentários cerca de meio quarteirão de distância, eu me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e a calçada da minha frente estavam totalmente vazias. Ainda nervoso, eu olhei para onde ele estava para ver se ele tinha ido embora. Por um breve momento eu me senti aliviado até que eu o notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não poderia dizer com certeza, devido à distância e à sombra, mas eu estava certo de que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais que 10 segundos. Então ficou claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocada que fiquei ali por algum tempo, encarando ele, e então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado, aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi ou retirei meu spray de pimenta, ou meu celular ou qualquer coisa, mas não fiz. Eu apenas fiquei ali, completamente congelado enquanto o homem sorridente rastejava na direção, e então ele parou de novo, mais ou menos um carro de distância, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. Quando finalmente minha voz voltou, eu soltei a primeira coisa que me veio em mente. O que eu queria perguntar era: "O que você quer?" em um tom bravo e imponente. O que saiu foi um gemido. O que? Independentemente de os humanos poderem ou não sentirem o cheiro do medo, eles certamente podem ouvi-lo. Eu ouvi na minha própria voz, e isso só me deixou com mais medo. Mas ele não reagiu a isso de forma alguma. Ele só ficou ali, em pé, sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, bem devagar,
e começou a andar dançando para longe. Apenas assim. Sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo, até que estava longe o bastante para ser quase fora de visão. E então eu percebi uma coisa: ele não estava mais se afastando, nem dançando. Eu olhei horrorizada como a forma dele, distante, crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção, e dessa vez ele estava correndo. Eu corri também. Corri até que eu estive fora da calçada e voltei para uma rua mais iluminada com pouco tráfego. Olhando para trás, ele estava longe de ser visto. O restante do caminho para casa, eu fiquei olhando por cima do ombro, esperando ver seu sorriso estúpido, mas ele nunca aparecia. Eu vivi por mais 6 meses, cidade naquela noite, e eu nunca mais saí para caminhar à noite. Havia algo sobre aquele rosto que sempre me assombrava. Ele não parecia bêbado, ele não parecia drogado, ele parecia completamente insano. Relato 2. Meu nome é Caio. Nunca fui um homem religioso, mas a experiência que vivi me fez questionar tudo o que eu achava saber sobre o mundo. Começou como uma simples mudança. Uma nova casa, em uma rua tranquila, longe da agitação da cidade. A casa era moderna, com grandes janelas que permitiam a entrada de muita luz natural. No entanto, essa luz, que antes me trazia conforto, logo se transformaria em meu maior pesadelo. Os primeiros sinais foram sutis. Sombras estranhas se movimentando nos cantos do meu quarto à noite, ruídos inexplicáveis vindo do sótão, a sensação constante de ser observado. No início, atribuí tudo à minha imaginação fértil ou a algum problema na fiação elétrica, mas os eventos se intensificaram com uma rapidez assustadora. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam sem motivo aparente, e eu comecei a ter pesadelos cada vez mais vívidos e perturbadores. Nesses pesadelos, eu era perseguido por uma sombra negra, amorfa, que me perseguia por corredores intermináveis. A sombra não tinha forma definida, mas emanava uma aura de maldade tão intensa que me deixava paralisado de medo. Acordava suado e ofegante, com o coração batendo a 1000 por hora. Um dia, enquanto trabalhava no meu computador, senti uma presença macabra na sala. Olhei para trás lentamente e vi uma figura escra parada no canto da parede. A sombra era tão densa que parecia quase palpável. Comecei a gritar e a correr pela casa, mas a sombra me seguia de perto, cada vez mais rápida. Quando finalmente consegui trancar-me no banheiro, a sombra se materializou na porta, pressionando contra ela com uma força sobrenatural. A partir daquele dia, a casa se tornou um pesadelo. Eu não conseguia mais dormir em paz, com medo de que a sombra me levasse para as trevas. Comecei a ter alucinações, vendo rostos distorcidos nas paredes e ouvindo vozes sussurrando meu nome no escuro. A cada dia, a presença da sombra se tornava mais forte, mais opressiva. Decidi procurar ajuda profissional. Visitei vários médicos e psicólogos, mas nenhum deles conseguiu encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo comigo. Alguns sugeriram que eu estivesse sofrendo de algum tipo de transtorno mental, mas eu sabia que aquilo era real. A sombra era real. Desesperado, recorri a um médium, uma mulher idosa com um olhar penetrante e uma voz suave que me causava arrepios. Ela me disse que a casa estava amaldiçoada e que uma entidade sombria havia se apegado a mim. A médium me explicou que a sombra era um demônio, um ser maligno que se alimentava do medo e da angústia das pessoas. A médium me ofereceu um ritual de exorcismo, mas eu estava relutante. Não queria acreditar em coisas sobrenaturais, mas a situação estava se tornando insustentável. No dia do ritual, a médium me conduziu para o sótão, o lugar onde eu sentia a presença da sombra com mais intensidade. Enquanto a médium recitava antigas orações, a temperatura na sala começou a cair drasticamente. O vento uivava do lado de fora e os móveis rangem como se estivessem vivos.
De repente, a luz se apagou e um frio gélido me envolveu. Ouvi um rugido ensurdecedor e senti uma força invisível me puxando para baixo. Acordei no chão, tremendo de medo. A médium estava inconsciente e a sombra havia desaparecido. Mas eu sabia que ela não havia ido embora de verdade. Ela ainda estava lá, escondida nas sombras, esperando por uma nova oportunidade para me atacar. A sombra que me devorou. Continuação. A experiência no sótão foi um divisor de águas. A sombra não havia me levado, mas havia deixado uma marca profunda em mim. Eu me sentia mais fraco, mais vulnerável. A cada dia, a presença da sombra se tornava mais intensa, mais insidiosa. Comecei a ter visões dela nos lugares mais inesperados, nos espelhos, nas sombras projetadas pelas árvores, até mesmo nos rostos das pessoas que eu encontrava na rua. A médium, após se recuperar, me alertou para os perigos da possessão. A sombra estava tentando me corromper, me transformar em um de seus servos. Eu sentia uma força estranha me puxando para as trevas, uma vontade irrefreável de causar dor e destruição. Comecei a ter pensamentos sombrios, desejos perversos que me causavam nojo. Decidi que não podia mais ficar passivo. Eu precisava lutar contra a sombra de todas as formas. Comecei a pesquisar sobre exorcismos, ocultismo e qualquer coisa que pudesse me ajudar a expulsar o demônio que me assombrava. Descobri um antigo livro sobre rituais de exorcismo, escondido em uma biblioteca antiga da cidade. O livro era repleto de símbolos estranhos e instruções obscuras, mas eu estava determinado a utilizá-lo. Com a ajuda da médium, iniciei um ritual de exorcismo ainda mais complexo do que o anterior. Preparamos um círculo mágico no centro da sala, usando velas negras, incenso e água benta. Enquanto recitávamos as antigas orações, a sombra começou a se manifestar com mais força. A temperatura na sala caiu drasticamente e os objetos começaram a se mover sozinhos. Ouvi gritos e risadas demoníacas ecoando pelos corredores. Durante o ritual, a sombra tentou me dominar, me induzindo a quebrar o círculo mágico. Senti uma força incontrolável me puxando para fora do círculo, mas eu resisti com todas as minhas forças. A luta foi intensa e por momentos pensei que não conseguiria vencer. Mas, com a ajuda da médium e da minha fé, consegui expulsar a sombra do meu corpo. No entanto, a batalha ainda não havia acabado. A sombra havia deixado uma marca profunda em mim, e eu sentia que ela voltaria mais forte. Decidi que precisava me livrar da casa, do lugar onde tudo começou. Vendi a casa e me mudei para outra cidade, na esperança de começar uma nova vida. Mas a sombra me seguiu. Em minha nova casa, os pesadelos voltaram e eu sentia a presença da sombra me observando. Comecei a ter visões de pessoas sendo torturadas e assassinadas. A sombra estava tentando me transformar em um assassino, um instrumento de sua maldade. Desesperado, procurei a ajuda de um padre exorcista. O padre era um homem velho e sábio, com muitos anos de experiência em lidar com casos de possessão demoníaca. Ele me explicou que a sombra era uma entidade muito poderosa e que me perseguiria até o fim dos meus dias. O padre me ofereceu um ritual final, um ritual que poderia me libertar da maldição da sombra para sempre. No entanto, o ritual era extremamente perigoso e eu poderia não sobreviver. Eu sabia que era a minha última chance e aceitei. O ritual foi realizado em uma igreja abandonada, em uma noite de lua cheia. O padre e eu estávamos sozinhos, rodeados por velas e símbolos sagrados. Enquanto o padre recitava as orações, a sombra se manifestou com toda a sua força. A igreja tremeu e as paredes racharam. Eu senti uma dor intensa em todo o meu corpo, como se algo estivesse rasgando minha alma. No momento em que o ritual chegou ao fim, a sombra emitiu um grito horrível e desapareceu. Eu estava exausto, mas vivo. A sombra havia sido finalmente derrotada. No entanto, eu sabia que a experiência havia me marcado para sempre.
Eu nunca mais seria o mesmo. Relato 3. Meu nome é Pedro, e a casa da Rua das Flores 13 me assombra até hoje. Era uma construção antiga, com um ar gótico que me fascinava. As janelas, estreitas e pontiagudas, pareciam olhos que me observavam de dentro para fora. Mas a beleza da casa era enganosa, pois ela escondia um segredo macabro. Logo após me mudar, comecei a notar coisas estranhas. Um cheiro amadeirado e úmido permeava a casa, um odor que lembrava terra molhada e algo mais. As noites eram as piores. Ouvia gemidos abafados vindos do porão, e a sensação de ser observado me perseguia constantemente. Um dia, enquanto explorava o porão, encontrei uma passagem secreta atrás de uma estante de livros antigos. A passagem era estreita e úmida e levava a uma sala subterrânea. No centro da sala havia um altar de pedra, com inscrições estranhas que não conseguia decifrar, e no chão, uma mancha escura e pegajosa que se espalhava lentamente. A partir daquele dia, os eventos se intensificaram. A mancha no porão crescia a cada dia, e o cheiro de terra molhada se tornou insuportável. Comecei a ter pesadelos horríveis, nos quais a casa se transformava em um labirinto sem fim, e eu era perseguido por uma figura sombria. Um dia, ao acordar, percebi que a cama estava úmida. No lençol, havia uma mancha vermelha, como se alguém tivesse vomitado sangue. Entrei em pânico e chamei um médico, mas ele não encontrou nenhuma explicação para a mancha. A casa parecia estar viva e estava me consumindo aos poucos. As paredes suavam e a mobília rangeu como se estivesse com vida própria. Comecei a ouvir vozes, sussurrando meu nome no escuro, e a sentir uma presença maligna me observando. Decidi investigar o passado da casa. Descobri que ela havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena. Os moradores da região diziam que a casa era amaldiçoada e que espíritos malignos habitavam aquele lugar. Convencido de que a casa estava amaldiçoada, procurei a ajuda de um padre. O padre era um homem velho e sábio, com muitos anos de experiência em exorcismos. Ele me contou que a casa estava ligada a um ritual antigo, um ritual que havia aberto um portal para o mundo espiritual. O padre realizou um exorcismo na casa, mas a entidade que habitava aquele lugar era muito poderosa. Durante o ritual, a casa tremeu, as luzes se apagaram e ouvi gritos agonizantes. A mancha no porão cresceu de forma assustadora e a casa começou a sangrar. O padre me disse que a única forma de se livrar da maldição era destruir a casa. Relutante, mas sabendo que não havia outra saída, decidi incendiar a casa. Assisti às chamas consumindo a construção que havia me atormentado por tanto tempo. Com a casa destruída, senti uma sensação de alívio. No entanto, a experiência me marcou para sempre. Eu nunca mais fui o mesmo.